Virtudes e Liderança, livro do Alexandre Havard, um francês de origem russa, que presta consultoria para grandes corporações aí em relação ao assunto, né? Virtudes e liderança no meio dos empreendedores. Foi indicação de um amigo, eu não esperava que eu ia gostar tanto assim do livro, porque parecia uma autoajuda, mas ele se diferencia muito. E ele é muito objetivo em falar sobre as virtudes e esclarece bastante coisas. Porque, bom, vamos lá já, iniciando assim, qual que é a essência da liderança? A essência da liderança é o caráter. Então, e o conteúdo do caráter são as virtudes. O caráter, ele cria uma marca no nosso temperamento, e então o temperamento ele deixa de ser o senhor da nossa personalidade. O que é o temperamento? O temperamento das pessoas, temperamento é inato nas pessoas, elas nascem com aquele temperamento e a princípio elas não irão mudar. Então ele comanda a nossa personalidade. Então o caráter ele chega lá e começa a regular ele. E qual que é o conteúdo do caráter? São as virtudes. E quais são as virtudes que são pilares da liderança? As virtudes pilares são a magnanimidade e a humildade. A magnanimidade, ela deriva da fortaleza e a humildade deriva da temperança ou do autodomínio. Agora, essa magnanimidade que ele fala aqui no livro não é a mesma dos livros aí feitos para esses empreendedores aí no estilo Warren Buffett, Rockefeller, Carnegie. O que eles fazem aí, na verdade, é apologia a uma arrogância, né? E quando eles fazem algum bem, é tipo uma filantropia. Eles dão aquilo que sobra. Não é disso. A magnanimidade, ela é um dar-se, né? Doar-se. E a humildade, que a gente vai falar daqui a pouco. E quais são os alicerces? Então, nós temos os pilares da liderança e os alicerces como as 4 virtudes cardeais, que a gente vai falar mais à frente, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. O líder, ele é um sonhador, tá? No sentido de que um pai, ele sonha sobre os filhos, os professores sonham sobre os alunos. E o ideal do líder, ele ilumina a inteligência e o coração e eleva o espírito. E esse ideal, ele pode ser compartilhado, pode ser comunicado, não é uma coisa feita em secreto. Então, o conteúdo do caráter são as virtudes. Não adianta o cara ser um bom comunicador, fazer um curso de oratória, não adianta a técnica de comunicação que for, se ele não tem virtudes, ele vai sempre se apresentar com uma certa duplicidade e vai gerar desconfiança. Isso daí a gente pode notar em vários bons oradores que tem por aí. Mas sabem falar muito bem, mas a gente sabe que no fundo eles são baita de uns pilantra. Então, como que se adquire as virtudes? Elas adquirem-se mediante a repetição de atos. Se eu quero ser corajoso, eu amanheço, quando amanhece o dia, eu já peço para Deus a virtude da coragem. E Deus vai me dar situações em que eu devo agir com coragem. Então, agindo em várias, criando hábito.
criando o hábito, eu me torno uma pessoa corajosa. Não quer dizer que uma vez que a pessoa não agir com coragem, ela não é corajosa. Também não é isso. É como o hábito de escovar os dentes. Se ela não escova os dentes uma vez depois do almoço e o resto da vida toda dela ela escovou, não é que ela não tem o hábito de escovar os dentes. Então Platão, e na Bíblia também, já dá como as 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que aqui ele chama de autodomínio. Aqui não vai ser falado também das virtudes teologais, somente as virtudes cardeais, que abrem a porta para as outras virtudes. Tem um bebê chorando, mas eu acho que ele já vai parar de chorar. Ou não. Então eu tive que cortar o vídeo. Foi resolvido. Acho que agora ele vai dormir e eu vou continuar. Dentro da virtude da fortaleza tem a magnanimidade. Então, eu vou falar aqui agora de magnanimidade e humildade. Primeiro de magnanimidade, porque são os 2 pilares da liderança. A magnanimidade tem origem nas ambições nobres, não são ambições meramente com fins fúteis, né? E o que é a magnanimidade? É lançar-se a coisas grandes. É ter um sentido de missão. E ter um sentido de missão é fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Uma família, por exemplo, uma família é destinada a crescer, senão ela morre. No trabalho, fazer com senso de vocação, sabendo estar tendo a oportunidade de servir e crescer em maturidade. Aqui o Alexandre Harvard, como ele fala para empresários, ele cita que tem 2 tipos de direção de uma empresa: a direção por missão e a direção por objetivos. A direção por objetivos, que é a direção negativa, a missão da empresa deixa de ser critério, deixa de ser o critério na tomada de decisões. E os funcionários não se comprometem a fundo com a empresa. Eles realizam aquilo que o centro deles está naquilo que eles estão realizando no momento. Eles concluem uma tarefa sem ter vistas a missão da empresa. E na direção por missão, o centro está no porquê a empresa existe. E os empregados acabam sendo avaliados pela contribuição na missão, ou seja, um pensamento de longo prazo. Então, a missão ela tem que repercutir no trabalho diário de cada empregado. E passar a fazer parte, a missão tem que fazer parte de todos os níveis, né, da empresa, desde o empregado até o gerente máximo. Tem aqui, ele usa umas frases de São José Maria Escrivá, que é: magnanimidade é a alma onde cabem muitos, não se conforma em dar, dá-se. E o Garrigou Lagrange, que fala: o melhor é às vezes o contrário do bom, mas ele se corrige depois e fala: o melhor costuma ser o contrário do bom. Como é que eu diferencio a magnanimidade da vaidade? Estou me deixando me levar. Ele dá ou como é que eu diferencio isso nas pessoas, né? Pela perseverança e empenho. Na vaidade a gente não persevera tanto e não se empenha tanto. A gente atinge o objetivo e para. E na magnanimidade não. É realmente um espírito de grandeza. Então, agora eu pulo lá para temperança. E dentro da temperança, dentro do autodomínio, tem a humildade.
Humildade é interessante. Primeiro eu quero falar do lado... Assim, no Japão, a palavra samurai quer dizer servidor. Aí tu imagina que hoje em dia servidor público é tão oposto ao que é um samurai. Que a humildade, ela tem um matiz pejorativo. Porque parece que a pessoa não tem nobreza ou honra, que quer se submeter aos caprichos do destino. Como se ela tivesse uma humilhação servil diante do iníquo, de qualquer infeliz que se propõe a te humilhar. Para essas pessoas, elas pensam que pecar humildemente é melhor do que buscar algo grandioso de forma orgulhosa, né? Essa humildade é refúgio dos pusilânimes. Aí uma outra palavra que vocês podem anotar. Eles têm um apoucamento humano, como diria também São José Maria Escrivá. Eles fogem das obrigações por comodismo e se autocastram. O que é a humildade de verdade? É o hábito de viver na verdade. O hábito de ter atitudes em face de Deus e o que é Deus no outro. Ela permite que tu enxergue quem tu é e a dificuldade que é o teu ideal. Uma contraposição, um lado de contraposição é que as virtudes são sempre Aristóteles diz que é um meio entre dois extremos, mas aqui um padre que em outro livro que eu li, e aqui ele também corrige, na verdade não é um meio, não é meramente um meio, é um cume entre dois extremos. Então, num dos extremos da humildade tem a soberba. E a soberba a gente percebe porque ela gera mentira e egoísmo. Como é que a gente diferencia? Porque os humildes, eles riem de si mesmos com bom humor, conseguem falar rindo com bom humor. Agora os soberbos, eles até riem de si, mas com ironia. Então a humildade, ela é fertilidade e não esterilidade. Aí tem uma frase de São Tomás de Aquino que é: menosprezar os dons que Deus nos deu não é humildade, é ingratidão. Então, trazendo aqui para o Alexandre Harvard, uma empresa, princípios de humildade numa empresa, inclusão. Inclusão, obviamente que essa palavra está na moda hoje em dia, mas não é essa a inclusão. Não é a inclusão da diversidade. A inclusão é não fazer o trabalho do empregado, deixar que ele se inclua e ele possa também agir na empresa. Colegialidade, o nome já diz o que é, e continuidade. Continuidade é não se fazer indispensável. Quando eu sair dessa empresa, vou fazer muita falta, porque eu fiz um pano preto para tudo que eu aprendi aqui. Então, é isso. Essa é a primeira parte do livro. Já terminei a segunda parte. Já comecei a terceira. Então, no próximo vídeo eu trago a segunda parte desse livro.